Programa Tribuna São Paulo, um oferecimento Sociedade Veteranos de 32, MMDC. Salve, salve, amigos do Brasil. Nós iniciamos há alguns minutos, estamos começando novamente em virtude de uma falha técnica das redes sociais, mas está no ar o programa Tribuna São Paulo. Tribuna São Paulo, nesta semana comemorativa a mais um aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Hoje, daqui a pouquinho, nós vamos ter a presença da costumeira bancada do nosso programa. Mas nós vamos apresentar, nesse instante, uma entrevista especialíssima com o jurista, o advogado, o escritor, o professor, doutor Ives Gandra da Silva Martins. Uma entrevista aí de cerca de 15 minutos de duração e, na sequência, nós vamos retomar, então, a análise por parte da nossa bancada, ok? Peço que você acompanhe, é uma entrevista muito interessante que começamos a exibir a partir deste momento pela Com Brasil TV e também nas nossas redes sociais. Salve, salve, amigos do Brasil! Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa Tribuna São Paulo, levado ao ar pela Com Brasil TV. E hoje um programa especialíssimo, nós estamos no escritório do Dr. Ives Gandra Martins, jurista, advogado, escritor, professor, que está emprestando um pouco do seu tempo à Sociedade Veteranos de 32 e irá conversar com a nossa bancada aqui presente. Inicialmente, a palavra então de saudação do Dr. Ives. Salve, salve. Uma grande alegria de estar mais uma vez com os amigos. Não é a primeira vez e sempre que estamos, eu fico extremamente feliz, porque sempre pensamos no Brasil como a grande pátria de todos nós. Presentes nesta conversa, o presidente do MMDC, advogado Dr. Carlos Romagnoli. Salve, salve. Boa noite, José Jantalha. Boa noite, Dr. Ives Gandra da Silva Martins, Malcolm Forrest. Um prazer, meus amigos, estar aqui com uma personalidade tão marcante do mundo jurídico brasileiro. E também conosco ele que é o presidente do Clube dos 21 Irmãos Amigos e vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, nosso querido Malcolm Forrest, a sua saudação. Muito bom, muito obrigado. É uma alegria muito grande estar com o professor Ives, nosso irmão amigo também, nosso também conselheiro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, na presença do nosso presidente do MMDC, nosso caro amigo Romagnoli. Uma grande alegria estar com todos. Doutor Romagnoli, então a partir desse momento, a palavra é vossa e essa entrevista, essa conversa aí, o senhor passa a encaminhar a partir desse instante. Pois não. Estamos vivendo num mundo conturbado. Nosso país está atravessando um momento muito difícil, um momento jurídico muito difícil. Isso não é novidade. Nós que abraçamos a causa da Revolução Constitucionalista, que completará 89 anos no próximo dia 9 de julho, já passamos por situação semelhante. É exatamente sobre isto que eu gostaria de ouvir as considerações do Dr. Ives, que ele traçasse um paralelo entre aquela época de 32 e os dias atuais, Dr. Ives. A palavra é toda sua. É interessante, porque, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar os meus 3 amigos. Não é a primeira vez que estamos juntos e sempre que nos reunimos para rememorar aquele momento que foi um momento importante na história do Brasil. Nós temos essa possibilidade de uma reflexão sobre o passado e sobre o presente. Isso nós estamos vivendo uma ditadura, apesar da qualidade dos membros da Suprema Corte, idoneidade moral, inclusive, eu os respeito muito, tem livros escritos com 7 deles, mas nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário que está trazendo uma insegurança jurídica muito grande, o que leva o país a esse estado de tensão permanente. Mesmo assim, eu estou absolutamente convencido de que nós podemos superar esse momento através dos mecanismos democráticos que temos. Estou convencido que não há condições do impeachment, pelo fato de que, tranquilamente, o presidente tem, na Câmara dos Deputados, onde tem que começar o processo, mais de 1/3 dos deputados. Por outro lado, eu estou convencido que há uma necessidade de a nação pressionar a Suprema Corte, que é constituída de bons homens, de grandes juristas, para que eles voltem a ser o que era o velho Supremo.
Supremo do Moreira Alves, do Cordeiro Guerra, do Leomar Balheiro, de Hahnemann Guimarães, de Zé Nery da Silveira, Moacir Amaral dos Santos, do Thompson Flores. Isto é, um Supremo em que eles eram os guardiões da Constituição, e não legisladores complementares, nem Poder Executivo suplementar. Quer dizer, esta é a luta, a minha luta nesses 86 anos, em que eu falo à sociedade sobre a qualidade dos ministros, sobre a minha não concordância com essa linha de ação que está trazendo insegurança jurídica. Agora, qual é a semelhança? Naquele momento, o Getúlio era ditador. E hoje, no momento, nós estamos vivendo um momento de plena democracia. Os jornais dizem o que querem, os governos, as discussões se fazem. Quer dizer, eu vejo gente do povo. Outro dia, eu fui saindo da missa, abordado por um morador de rua. Eu vou dizer até o nome dele, chama-se Santos. É um rapaz que vê televisão e tal. Porque eu perguntei e tal, ele me disse: doutor, o que é isso? Como é que o senhor defende o Supremo Tribunal Federal? Eu disse: não, eu critico também. Eu faço uma distinção entre a qualidade dos ministros de cada ministro. E, ao mesmo tempo, critico. Disse: não, mas todo mundo é favorável à corrupção. O Supremo do Brasil hoje está com... Eu disse: não é verdade. Ele disse: mas tem certeza, doutor, estão todos favoráveis. Eles eliminaram o combate à corrupção. Vai ter corrupção no Brasil. Morador de rua. Cabeludo, entende? Com o próprio dos moradores, aquele cabelo, entende? E me colocando assim na parede, eu disse: não é isso, seu nome, Santos, tal, conversando. Um rapaz, aliás, falando com... Propriedade até, né, doutor? Propriedade, não, mas mais do que isso, uma conversa que me impressionou para um morador de rua. O que representa é que esta imagem é que me entristece. Que eu, conhecendo a qualidade dos ministros, dá a impressão para o povo que eles são favoráveis à corrupção. Já que a corrupção no Brasil voltou. Que eles foram os que permitiram a corrupção. Que a Lava Jato foi enterrada pelo Supremo Tribunal Federal. Que, enfim, é bobagem nós pensarmos que o pessoal vai melhorar, que o Brasil, todo mundo vai continuar, se for para o poder, saquear. Essa é a imagem que a gente tem que combater. É isto que realmente me impressiona. E é isso que eu tenho a impressão que na Revolução de 32 nós procuramos fazer. Sim. Isto é, combater. Combater o quê? Combater o totalitarismo e combater fundamentalmente a possibilidade de o povo ser escravo da gleba, servir o poder. E a impressão que eu tenho é que eu sou um otimista. Apesar de tudo isso, como eu conheço a qualidade dos ministros supremos, como eu sei que muita gente está batendo na mesma tecla, como eu estou convencido que não haverá impeachment, porque pelo menos um terço o presidente deve estar na Câmara dos Deputados, eu estou convencido de que essa pressão e a recuperação da economia e a queda das mortes na Covid, até o fim do ano, a economia recuperada, os empregos voltando, o auxílio emergencial voltando, que efetivamente teremos um ano mais tranquilo em 2022. E esperando que o Supremo volte a ser o que era o velho Supremo. E eles todos têm qualidades para fazerem do Supremo atual o velho Supremo. Porque todos são bons juristas, com titulação acadêmica, o que facilitará muito a compreenderem que a Constituição a eles deu apenas o poder de serem guardiões da Constituição. E não mais do que isso. Eles não representam o povo, representam a lei. Quem lê o Velho Testamento sabe que houve um período em que o povo judaico era administrado por juízes. E eles não aguentaram. E pediram, através de Samuel, que pedissem a Deus que se livrassem dos juízes e queriam um rei. E foi exatamente o que Samuel pediu, e os judeus passaram a ter um rei. Porque a era, no livro dos juízes, eles não aguentavam mais a administração política dos juízes. Não quero que isso aconteça no Brasil. Eu sei da qualidade dos juízes, mas não estou convencido de que eles sejam bons políticos. São grandes magistrados, mas não são bons políticos. Onde está Samuel hoje, né?
É verdade. Agora, nesse ponto que o doutor Ives pegou da população pressionar o Supremo com responsabilidade, eu tenho muito medo dessa história. Fecha o STF, isso é uma barbaridade. Não é esse o caminho, Claro, ao contrário. Tem que se exatamente. preservar a imagem do Supremo Tribunal Federal. Aqui a luta é para que os ministros voltem também a auxiliar essa preservação. Mas o Supremo Tribunal tem grandes ministros, bastam voltar a ser o que a Constituição diz que eles eram, guardiães da Constituição. Exatamente. Não mais do que isso. E que todos os poderes sejam independentes entre si. Harmônicos e independentes, claro, sem dúvida alguma. Malcolm, uma colocação para o doutor Sim, Ives. eu acho que ele está muito bem balizado, muito bem explanado, tanto do ponto de vista histórico, filosófico e de direito, né? Então, e eu sou otimista também, apesar dos pesares. Nós confiamos no Brasil, confiamos em Deus e vamos superar isso com a harmonia e a distinção dos poderes. Claro. Isso é possível, veja, sem necessidade de um movimento armado, como foi necessário em 1932, porque nós estávamos numa ditadura. Alguém que tinha assumido o poder sem representação popular. Ele tinha assumido o poder sem representação popular. As forças das armas. Agora, quem está no poder por representação popular. Nós temos representação popular no Executivo e representação popular no Legislativo. O Supremo, voltando a ser o que era o velho Supremo, e eu tenho a impressão que eles já estão sentindo, pela desfiguração perante o povo, da imagem que eles tinham e que hoje não têm. É interessante como nenhum jornal mais pergunta aquilo que fazia no passado. Quais são as instituições mais importantes? Que era uma pesquisa que, se puser qual é a instituição hoje mais respeitável, o Supremo já não aparece como aparecia no passado. Então a impressão que eu tenho é que a gente tem que bater para que, digamos, as instituições democráticas. Basta que o título 5º da Constituição, sabe como chama-se o título 5º da Constituição, Forrest? Está escrito assim. O título 4 é da organização dos poderes, dos 3 poderes. O título 5º é da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, o título 5º é dedicado inteiramente à defesa do Estado e das instituições democráticas. E o que está no título 5º? Dos artigos 136 e 144. Estado de defesa, Estado de sítio, Força Armada, Segurança Pública. O que o Constituinte pôs como defesa das instituições democráticas, se houver uma crise, aquilo que eu pus nos comentários, no regime constitucional das crises, se a democracia estiver correndo riscos, é aí que se tem que acionar o título 5º. O Estado de defesa, o Estado de sítio, Força Armada e Segurança Pública. E é colocado lá, como eu dizia, para nunca ser utilizado, para que os poderes constituídos tivessem o bom senso de nunca serem obrigados a recorrer ao extremo. Mas se recorrer, a função deles é repor as instituições democráticas, é repor a democracia em crise, e não desconstituir. Por isso que isso, como disse meu querido confrade da Academia Shakespeariana de Letra, que é o Romagnoli, na verdade, não é fechar o Supremo, ao contrário, é valorizar o Supremo, Sim. que é o terceiro poder, e valorizar, fazendo que também eles compreendam o que é que está na Constituição como seus poderes, e não avançar nos poderes que têm atribuições dadas pela Constituição, diferente daquelas que o Supremo hoje está invadindo. Então, a impressão que eu tenho é que nós temos mecanismos e vamos defender esses mecanismos constitucionais. Doutor Ives, então, vamos pedir nesse momento as suas considerações finais. Infelizmente, o nosso tempo está praticamente no fim. Olha, as considerações finais são essas. Né? Toda vez que se homenageia o movimento de 1962, está se falando sobre a história de São Paulo, está se falando sobre o início do verdadeiro constitucionalismo no Brasil. Eu sempre digo que não foi em 91, nem em 24, mas foi em 1934, em que foi uma Constituição que foi outorgada mediante, efetivamente, uma revolução para termos um regime democrático no país. E
fazer um pouco de considerações sobre a atualidade, em que nós estamos vivendo um momento de tensão, mas a Constituição brasileira, apesar de toda a sua adiposidade e muitas disposições sem efetivamente densidade constitucional, ela garante uma harmonia e equilíbrio de poderes. E é isso que eu deposito minha confiança de que nós vamos superar a crise, que os poderes terão que voltar a ser harmônicos e independentes, os poderes representativos do povo, que são legislativo e executivo, e o poder representativo da lei, que não representa o povo, que é o poder judiciário. E eu sou um otimista, e acho que a lição que nós rememoramos sempre da Revolução de 32 deve ser refletida por todas as autoridades do Brasil neste ano de 2021. Por isso, meus parabéns pela manutenção da memória do movimento. Muito obrigado pela sua participação. Malcolm Forest. Muito obrigado. É extremamente prazeroso ouvir o professor Ives Gandra, a quem agradecemos de coração por essas palavras, esse conhecimento maravilhoso, e dizer que 32 foi uma vitória, uma grande vitória do Brasil, porque com isso, em 32, ganhamos uma Constituição realmente mais democrática, parlamentar e que nos dá o subsídio de ser o grande país que somos hoje. Esperamos que o ano que vem, com o bicentenário da independência do Brasil, 200 anos da nossa pátria e o bicentenário de São Frei Galvão, voltemos a ter harmonia entre os poderes e que os juízes do Supremo Tribunal Federal sejam admirados, respeitados e queridos como foram desde o tempo do Império até o começo da nossa República. Muito obrigado, professor Ives. Doutor Romagnoli. Doutor Ives, um prazer estar com o senhor. Muito obrigado por sua paciência em nos atender, sempre prestando bons serviços à nossa Sociedade Veteranos de 32. Uma honra estar com o senhor. Não esqueçam, meus amigos, acompanhem essa semana constitucionalista de 3 a 9 de julho, que teremos sempre alguma coisa especial para mostrar sobre a Revolução de 32. Muito obrigado, José Jantalha. Ok, meus amigos, nós apresentamos com um pouquinho de atraso, né? Hoje vivemos aquele pesadelo de toda e qualquer transmissão, que é a falha técnica. A falha técnica é o pesadelo de qualquer comunicador. Mas foi rapidinho, conseguimos entrar, atrasamos alguns minutos, mas certamente esta entrevista, com certeza, será reprisada, não apenas no nosso Facebook, que vai estar presente, da Sociedade do MMDC, também no nosso YouTube, mas na programação da Com Brasil. E foi uma participação brilhante e, conforme o anunciado, já temos aqui a presença da nossa douta bancada, costumeira bancada, que sempre participa das nossas transmissões. Bom, quem comandou essa entrevista, na verdade, foi o presidente Romagnoli, ele que fez a abertura, ele está aqui conosco. Não é a primeira vez que o doutor Romagnoli esteve com o doutor Ives Gandra, certamente não foi a última, mas foi um trabalho, assim, muito legal. Eu quero te cumprimentar, presidente Romagnoli, e abrir aí para suas considerações o nosso cordialíssimo salve, salve nessa semana tão corrida aí que o presidente do MMDC, doutor Carlos Romagnoli, está comandando. Salve, salve. Boa noite, José Jantalha, querido Malcolm Forest, Rodrigo Gutenberg, meu querido amigo. Estivemos ontem, eu e o Rodrigo, na cidade de Cruzeiro, visitando o túnel da Mantiqueira. Tivemos, depois disso, um evento espetacular na escola, onde se assinou a cessação das hostilidades. Temos uma semana lotada pela frente de bons eventos. Bom, a entrevista com o Dr. Ives Gandra foi uma entrevista espetacular. Lamentavelmente, estes probleminhas técnicos impediram que ela fosse transmitida na íntegra, mas oportunidades não faltarão. Obrigado, doutor Romagnoli. Nós temos a participação de muitas pessoas também acompanhando pelo Facebook e agora também a entrada do nosso vice-presidente. Ele já está aqui, não sei se ele está a postos para falar, e não sei se ele acompanhou o nosso comentário, mas nós entramos com um pouquinho de atraso, Luiz Fernando, e eu dizia que o problema técnico é o pesadelo de todo e qualquer apresentador. A gente quer tudo, menos problema técnico. Foi um pequeno atraso, o Facebook não transmitiu. Nós iniciamos e caiu a transmissão. Caindo no Facebook, cai em toda a rede. Mas imediatamente a gente conseguiu, apesar de uma vazada de áudio também. Olha, mas querem saber? Eu acho que as pessoas que estão acompanhando não se incomodaram, porque está chegando aqui um monte
de mensagens e a gente fica muito feliz, principalmente, mais uma vez, em poder cumprimentar o comendador Luiz Fernando Marcondes. Salve, salve. Boa noite a todos, uma semana extremamente especial, é a semana da Revolução de 32 que a gente comemora, 89 anos. Hoje, com essa entrevista magnífica do Dr. Ivis Gandra Martins, uma pessoa patriota, de lei, que defende todos os nossos direitos, a democracia. A gente viu uma palestra maravilhosa. Então, realmente teve um problema, acabei só entrando agora, eu acabei não conseguindo entrar, o meu link estava dando problema. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Luiz Fernando. Olha, já chegando aqui, além das mensagens pelo Facebook, a Zélia e o Roberto lá estão sempre conosco, todos os domingos, 20 horas. Eles são de Arvorezinha, no Rio Grande do Sul. Boa noite, o que aconteceu? Travou a imagem, olha, eles estavam acompanhando. Algum problema na transmissão? Desculpas, retornou o som e a imagem. É isso aí, foi um período de interrupção, mas nós voltamos à nossa transmissão. Obrigado pela audiência, Rio Grande do Sul. Agora, a palavra, então, dele, Malcolm Forrest, que esteve lá durante a gravação. E doutor Ives, com muita elegância, né, preservando o STF, mas fez críticas de uma forma muito elegante. É isso, Malcolm Forrest? Salve, salve. Boa noite a todos. Estamos na semana festiva do 9 de julho, que não é só um feriado, não, é um ideal paulista, um ideal brasileiro. Eu convido vocês a fazerem perguntas e participarem conosco. Realmente, o professor Ives tem uma habilidade enorme, um conhecimento fantástico. Qualquer conversa com ele é uma verdadeira aula magna, que é o que foi que nós tivemos, né, a oportunidade de estar juntos, inclusive. Mas ele frisou bem que a Constituição brasileira, o arcabouço da Constituição que nós temos hoje, que ainda tem, como ele diz, algumas coisas que não funcionam, começou realmente em 32. Em que pese a importância da primeira Constituição, por muitos tida como a melhor, a de 1824, que teve o braço forte, digamos assim, do nosso imperador Dom Pedro I, não é? Mas realmente o que aconteceu no Brasil, do Brasil se tornasse um país constitucional e democrático par excellence, digamos assim, foi o movimento de 32, vitorioso para São Paulo, mas, sobretudo, vitorioso para o Brasil. Em 34, promulgamos a nossa Constituição. E, Jantália, eu estou muito contente de estar com o meu querido Romagnoli, o meu querido Luiz Fernando e também com o Rodrigo, porque nós estamos realmente resgatando uma coisa que acontecia na minha infância e que, aos poucos, ao longo dos anos, foi se perdendo, por forças obtusas, né? Por forças poderosas, como dizia Jânio Quadros, que não admitia as forças ocultas, mas que agora estamos resgatando, que é o patriotismo, a civilidade, o resgate das coisas importantes sob Deus. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado, então, Malcolm Forrest. E agora ele, a esperada participação do pesquisador, ele que está sempre descobrindo novas informações sobre a Revolução Constitucionalista e, claro, sobre a história de São Paulo e do Brasil, Rodrigo Gutenberg. Salve, salve. Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Muito legal, mais uma vez, poder estar com a participação aqui do Dr. Ivis Gandra Martins, que é muito conhecido por conta do seu trabalho no direito, né? Um grande jurista, mas ele tem uma obra tão grande que ele foge até dessa área, quase sendo como um polímata, né? Ele escreveu livros sobre a história de São Paulo, diversos artigos, e ele se dedica especificamente sobre a história, né, do nosso estado, da nossa cidade, da formação. Então, deve ser por isso que ele tem análises tão precisas e profundas, né? Porque ele é como se fosse forense, né? Ele bebe de várias fontes científicas e consegue, então, aplicar o seu ensino de direito de uma forma técnica, exata, e consegue nos subsidiar, popularmente falando, de forma coloquial, né? Ok, meus amigos, eu peço escusas, eu não consegui falar nesse momento aqui mais uma... Olha, eu acho que falha técnica nesse programa é uma bênção, porque o que está chegando de mensagem
Eu acho que as pessoas chamou atenção a participação. Normalmente nós temos uma audiência grande pela Com Brasil. Hoje ela parece intensificada. Está aqui o João Paulo de Peruíbe. E, na verdade, João Paulo, a nossa entrevista foi gravada anteriormente. O Dr. Ives Gandra Martins não está conosco aqui no estúdio, porque ele faz uma pergunta. Posso mandar uma pergunta para o Dr. Ives Gandra? Mas a gente encaminha, viu? A produção encaminha para ele prazerosamente. Há 2 anos, numa entrevista, o senhor declarou que não era monarquista. Contudo, baseado em outros países, o senhor enalteceu, falou do sistema parlamentarista. A monarquia daria mais estabilidade ao governo? Pergunta, o senhor crê que ainda há espaço para discutirmos esta possibilidade de uma forma mais efetiva, por mais uma vez? Estamos vivendo mais uma das crises comuns no sistema republicano presidencialista. Essa é a opinião, e a pergunta, né, se ainda como ele vê a monarquia, é a pergunta do João Paulo de Peruíbe. A gente encaminha, viu? E vamos oportunamente conversar sobre este assunto. Também recebendo aqui, por intermédio do Facebook, uma série de comentários. Eu vou pedir apenas para o Dr. Romagnoli, se ele puder, o nosso presidente, falar sobre os eventos desta semana. Amanhã, pela Com Brasil, nós temos programação e depois temos uma série de lives. Eu só preciso registrar o DDD 16, que é o Zé Augusto de Taquaritinga. Dr. Ives, grande jurista, mas já acho que o STF se tornou hoje um canal de oposição no país, infelizmente só com intervenção. Aí, a gente respeita, é a opinião do Zé Augusto, ele é de Taquaritinga. As mensagens pelo Facebook, vocês estão acompanhando, porque elas estão sendo postadas. Doutor Romagnoli, as atividades dessa semana, está preparado? Nossa Senhora, Jantário, essa semana vai ser uma correria maluca. Só vou dar apenas um pitaco nesse comentário desse nosso telespectador. Intervenção, não existe possibilidade de intervenção no STF. Aliás, não tem cabimento uma intervenção no STF. Como bem disse o doutor Ives Gandra, o STF é composto de ministros capacitadíssimos, todos eles individualmente. Lamentavelmente, se é que a gente pode dizer isso, quando juntos no Supremo Tribunal Federal, as coisas não estão andando tão bem, porque o Supremo está perdendo o papel dele de ser o guardião da Constituição e está legislando. Esse não é o papel do STF. O STF tem que usar de todos os meios para garantir o cumprimento da Constituição e não legislar e nem se apoderar do Poder Executivo. Mas vamos lá. Essa semana, em comemoração ao 89º aniversário da Revolução Constitucionalista, nós programamos diversas atividades. Ontem tivemos a primeira, que foi uma visita ao túnel. Posteriormente, outorgamos algumas medalhas para o prefeito de Cruzeiro, também para algumas personalidades locais. À noite, fizemos a nossa live espetacular com Edson Rontani Júnior, da cidade de Piracicaba, que muito esclareceu sobre a Revolução naquela cidade. Amanhã teremos o prazer de contar com uma das maiores autoridades na história da Revolução, que é o deputado estadual Coronel Telhada, juntamente com o Rodrigo Gutenberg, que abrilhantarão o programa e, sem dúvida alguma, trarão temas importantes sobre a Revolução de 32. Na terça-feira, às 20 horas, no Facebook, no YouTube, teremos a entrevista com Paulo Figueiredo, que muito falará sobre a Revolução Constitucionalista de 32. Na quarta-feira, dia 7, teremos a missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Moema, também transmitida pelo Face e pelo YouTube. Em seguida, teremos uma palestra com o professor Rodrigo Gutenberg e esta bancada que vocês não vão mais aguentar ver. No dia 8, aliás, isso no dia 7. No dia 8, teremos a entrevista com a Cristiane Carbone, com a Maura e a Kátia Kiga. No dia 9, teremos 3 eventos no Obelisco, de forma diminuta, mas faremos esses eventos mesmo assim. Um às 10, um às 13 e um às 16 horas. Isso para rememorar os feitos dos heróis de 32.
Muito bem. É a palavra, então, do nosso presidente, Carlos Romagnoli. Bom, eu pergunto à bancada, nós tivemos aí ontem um assunto que nós separamos aqui, independentemente de se analisar, aconteceram manifestações a favor e contra o governo. Sem entrar no mérito onde tinha mais gente ou menos gente, temos vídeos em várias situações. Me parece que Bahia houve lá uma grande motociata, me parece não, houve uma grande motociata, perdão, na Bahia, em apoio ao governo federal, ao presidente Bolsonaro. Muitos participantes. O que eu quis dizer é que a impressão é que esta foi a maior manifestação, pelo menos pelas imagens. Mas o ponto não é esse. O ponto é que houve, infelizmente, vandalismo em São Paulo no final das manifestações. Aconteceram manifestações na Paulista e, no final, houve ali depedração, muita violência. Nós citamos a Bahia porque, além de termos a impressão que lá foi uma manifestação muito grande, a maior de todas, em São Paulo, nós tivemos este final, que eu tenho certeza que a bancada deseja que não se repita mais. Eu separei aqui alguns vídeos, são muitos que nós recebemos na internet, mas uma quebradeira e uma agressão ao patrimônio lá muito grande. Quebra essa porra toda! Atacando a polícia, jogando coisas na polícia e depois vão falar que a polícia jogou alguma coisa neles. Olha isso, gente! Olha isso! Bom, são diversas imagens do final dessa manifestação em São Paulo, na Paulista, e passo aí as impressões da nossa bancada. Chegou alguma coisa também de Salvador, mas Salvador foi uma grande motociata, né? Me parece que o maior evento que aconteceu. O ponto, pelo menos que eu entendo, se desejarem a gente coloca no ar, mas o que eu entendo é esta agressão. Vamos ao comentário, então, do Dr. Romagnoli, como é que ele vê isso, se isso é uma manifestação ou se extrapolou o sentido da palavra. Chantalha, eu não reconheço uma atitude absurda desta como uma manifestação. Isto foi podemos falar que foi uma manifestação composta por vândalos, terroristas. A gente não vê isso quando se fala de civismo e patriotismo, Chantalha. Absurdos como esse acontecerem. Teve um cidadão que jogou um tijolo na cabeça de um policial. Ora, se esse policial saca a arma para se defender, porque o grupo de policiais era muito pequeno, contra aquela massa, destruindo tudo que via pela frente. Ora, se ele saca uma arma e fere um vagabundo, desculpe o termo, um termo chulo desse, mas se fere um vagabundo deste, os direitos humanos já estão aí. Pelo amor de Deus, coitadinho, olha só, foi atingido, que absurdo.
E esse policial que tem familiar, esses policiais que ficaram acuados ali contra esses bandidos, isso não é manifestação, isso é bandidagem. E para bandido só existe uma solução: cadeia, Jantália. Só isso que se pode esperar. Cadeia para esses ordinários, vândalos, vagabundos. Luiz Fernando Marcondes, vice-presidente MMDC, a sua palavra, seu microfone precisa ser aberto. Bom, eu vou pedir desculpa para os telespectadores e internautas, que eu acabei entrando mais tarde. Antes de entrar no vandalismo, eu queria falar um pouquinho lá do Dr. Ives Gandra Silva Martins. Ele é um parceiro da Sociedade Veteranos 32, ele é nosso confrade, tanto meu e do Romagnoli, não só na Sociedade, como no Clube 21 Irmãos Amigos de São Paulo, na Academia William Shakespeare. Ele sempre está à disposição a ajudar e fazer essas entrevistas. A gente fez 3 já, e ele está disposto a fazer mais entrevistas. Infelizmente, ele não está hoje no STF, que seria muito importante. Na entrevista dele, ele colocou 2 itens que eu acho extremamente importantes, né, na atualidade de hoje. Um, que ele acha que o Bolsonaro não leva o impeachment, porque o Bolsonaro tem mais de 1/3 lá dos votos, então não sairia o impeachment. E ele sempre ressaltou, não só nessa entrevista, mas nas outras, que o STF, ele é o guardião da Constituição. Ele está saindo das suas atribuições. Eles deveriam voltar para isso. Então, isso gera uma crise política dentro do nosso país. O Brasil já está doente, que a gente tem um problema de crise de saúde. Hoje a gente tem uma crise psicológica enorme. A gente tem uma crise econômica, que, apesar de o país estar indo bem, hoje a população está endividada, muitas pessoas perderam emprego, o pessoal está preocupado com o futuro, tá? Então, essa parte política, que é extremamente importante a nível de investimentos externos dentro do Brasil, é um negócio muito grave, né? E, então, a gente precisava que o STF realmente largasse essa parte de querer mandar nos outros poderes, né? Seria o problema dos poderes, eu acho que é a entrevista número 2 que a gente fez com ele, e fosse guardião da Constituição. E muito importante a gente ressaltar que São Paulo, em 1932, que é a semana que a gente está comemorando hoje, da Revolução, ele saiu em armas procurando uma democracia, porque a gente estava numa ditadura de Getúlio Vargas. E pessoas morreram, paulistas morreram. E conseguimos sair de um problema de ditadura e tivemos uma democracia que foi realmente feita em 1934, que hoje, até hoje a gente tem a democracia. E hoje o Brasil está doente, sabe? Ele está precisando que nós, brasileiros, que temos civismo, patriotismo, numa situação dessa, onde a nossa Constituição está sendo rasgada, a gente está com diversos problemas de ir e vir, problemas religiosos sendo atropelados, a família extremamente atropelada, os conceitos de família extremamente atropelados. A gente está vendo grandes empresas fazendo anúncios querendo mexer com as nossas crianças. Quem educa a criança, o filho, são os pais. Tá? Uma criança de 5, 6 anos, ela não tem consciência para pegar e fazer. E o pessoal está usando as crianças de marionete, e essa esquerda, e quanto pior, melhor, ela está mexendo com isso. Agora, voltando na parte do vandalismo, todos os movimentos da parte de direita foi extremamente tranquilo, manifestação enorme, um monte de pessoas, assim, lotado, zero de problema. Tem a manifestação da esquerda, daí o que a gente viu? Além do vandalismo, quebraram uma instituição de uma faculdade Mackenzie, que é enorme, antiga, que para que isso? Uma concessionária da Hyundai, do Banco Santander, tal. É errado isso. Que nem o Romagnoli falou. O que esse pessoal merecia? Prisão. Policiais sendo atacados e não podendo se defender. Eles querem o quê? A baderna. Está errado. Tá? Então, essa parte
do vandalismo é sempre da parte da esquerda. Todos os movimentos de direita não teve nenhum problema. Foi um negócio com família, com criança, tal, tranquilo. Então, realmente, eu abomino esse movimento de esquerda com vandalismo. Perfeito. Olha, o DDD 98, ele é de Tutóia, no Maranhão. Kelson Veras está nos escrevendo. Kelson Veras. E ele coloca aqui, boa noite. Já está passando da hora do Brasil ter uma nova Assembleia Constituinte. A República Presidencialista é um erro, está levando o país ao atraso institucional. Não temos a instabilidade política necessária, ou a estabilidade, melhor dizendo, política necessária para uma boa governança e estruturação do Estado brasileiro. Monarquia e parlamentarismo já. E aí ele segue com o seu comentário, mas obrigado pela sua participação, Kelson Veras, de Tutóia, no Maranhão, acompanhando pela Com Brasil TV. O tempo está se esgotando. Malcolm Forest. Muito bem, eu concordo plenamente com as palavras do nosso caro presidente Carlos Alberto Maciel Romagnoli e do governador Luiz Fernando Valente Marcondes, perfeitamente. Eu gostaria de ouvir um pouco do Rodrigo em relação ao que aconteceu em 32, quanto ao túnel. Hoje acho que não vamos ter tempo, para algumas pessoas que não conhecem a história. Mas são atos de vandalismo. Nós vimos esse filme antes, né? Chamavam esses personagens de Black Blockers, não sei por que chamavam isso, né? Mas está na cara que isso é uma ação terrorista de uma esquerda revolucionária, fora da lei, e que o antídoto disso, além da policiamento, de colocar, prender e tudo mais, é a manifestação pacífica, ordeira que nós tivemos, em que nós gritávamos, nossa bandeira é verde e amarela, jamais será vermelha. Vamos continuar com esse remédio até a gente chegar a um uníssono nacional para o bem do Brasil, né? Eu quero dar um abraço também para a Cris Carbone, do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, agora nova sócia do MMDC, né? Seja bem-vinda. Também ao Rogério Mendes, a Bartira Tibiriçá, o Dr. João Maurício, a Dom Antônio Alves Teixeira, todos os nossos participantes aqui. E dizer que em 32 nós tivemos uma luta vitoriosa. Nós temos o ano que vem o bicentenário da independência, e é o ano de 2022, que também marca os 90 anos de 32. E o doutor Ives é o comandante da reforma política, jurista, constitucional. Nós tínhamos um grupo na OAB, infelizmente não pode ser continuado na OAB, mas para uma reforma política, uma emenda constitucional, esse algo mais que está faltando aí em relação ao poder moderador, ao título 5º, como muito bem frisou o professor Ives, eu espero que no ano que vem nós possamos ter esse movimento para rever a nossa Constituição nesses aspectos, né? Então é isso, muito obrigado. Ok, o nosso tempo praticamente esgotado. Rodrigo, para eu não dizer 1 minuto, 50 segundos. Bom, interessante todas essas manifestações populares e o motivo pelo qual acontecem de forma violenta. Quando a gente vai entender a história das manifestações no Brasil, a gente volta lá atrás, na revolta da vacina, né, em novembro de 1904, e é uma manifestação também violenta do povo com militares contra o governo. E aí, seguindo a linha do tempo, nós temos as greves operárias do século XX, que também são movimentos violentos de grevistas, né? Nós temos 32, no 23 de maio, que, embora tenhamos características democráticas e pacíficas, sobretudo, temos também um pequeno grupo que faz a tentativa de invasão lá do PPP. Depois temos a Marcha dos 100 mil, com a morte do Edson Luiz. Temos o embate do Mackenzie e USP lá em Higienópolis, né? Enfim, todas essas manifestações que vieram depois de 32, digamos assim, ou pelo menos quando tem pessoas anarquistas ou de esquerda, elas sempre têm uma característica aí violenta, né? Enquanto as manifestações, digamos assim, dos direitistas, geralmente não tem, né? Eu acho que, sei lá, 99% delas não tem. Interessante notar isso, mas entender na história como funcionaram as manifestações, para que a gente, então, consiga dar um parecer e entender pelo qual os esquerdas, quando fazem, são violentos, né? Enfim, caberia aqui um pensamento mais sofisticado, né, sobre isso, mas não temos tempo. Mas interessante esse panorama geral das manifestações do Brasil.
Muito bem. Olha, queremos agradecemos ao presidente do MMDC, Dr. Carlos Romagnoli, ao vice-presidente comendador Luiz Fernando Marcondes, ao nosso querido Malcolm Forrest, vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e presidente do Clube dos 21 Irmãos Amigos, e ao nosso pesquisador Rodrigo Gutenberg. E, claro, agradecer a você que em todo o território nacional nos acompanhou até agora. Na Com Brasil, amanhã, 21h30, entrevista do MMDC no programa Com Brasil Debate com o Coronel Telhado. E durante toda essa semana, programação pertinente à Revolução Constitucionalista de 1932. Então, o programa Tribuna São Paulo retorna domingo que vem, 20 horas. Por conta disso, contamos com a sua prestigiosa audiência. E até lá, salve, salve, Brasil! Programa Tribuna São Paulo. Agora em novo horário, todos os domingos às 20 horas, na Com Brasil TV. Tribuna São Paulo, um oferecimento Sociedade Veteranos de 32, MMDC.